Boa tarde, alunos e professores da primeira série do ensino médio. Meu nome é João e hoje estarei aqui ajudando a nossa queridíssima professora Márcia nessa aula de arte, falando sobre linguagens e estilo da arte, a dança moderna. Márcia, vamos lá. Olá, alunos, colegas aí da rede, professores. Boa tarde a todos. E hoje nós vamos estar então fazendo uma habilidade de retomada do ano anterior, certo? Vocês estão vendo que essa habilidade é a habilidade do 9º ano, mas como nós estamos começando o ano, né, primeira série do ensino médio, então a gente quis dar uma retomadinha na última habilidade que vocês viram lá no 9º ano, até para ajudar os nossos alunos a se ambientarem, né, nesse novo ano, tá? Desejo a todos nós um ano maravilhoso, um ano muito proveitoso, e vamos à habilidade então que iremos trabalhar nesta aula de retomada. Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Essa é a habilidade 31 de arte do 9º ano do ensino fundamental. Certo? Quais são então os objetos de conhecimento que nós vamos estar trabalhando nesta aula? Ou seja, né, quais são aqueles conteúdos que a gente vai trabalhar para que a gente consiga entender melhor essa habilidade? Vamos lá? Dança moderna, origens e consolidação, dança contemporânea e sistemas de notação em dança, a função social e as vanguardas em dança. E já vamos começar com a nossa primeira interação pelo chat na aula de hoje. O que vocês entendem por dança moderna? Já participaram efetivamente de algum processo de criação em dança nas suas escolas? Comentem aqui no chat e a gente volta já já em 1 minuto. Ok, voltamos aqui. Márcia, temos aqui bastante gente falando boa tarde a todos, ok? E a gente tem aqui algumas respostas da professora Regiane, falando aqui, dança moderna pode ser aqui um exemplo de festa junina. Tá ok isso, professor? Claro, né? As danças, as festas juninas, inclusive, né, nós temos a quadrilha, que é uma dança circular, tá? Ela não entra aí no conceito de dança moderna, porque ela é uma dança folclórica, uma dança típica, né? Tá. Uma dança, um folguedo popular, tá? Mas ela sim é, com certeza, né, um processo de criação de dança muito comum em todas as escolas da nossa rede e de outras redes também. Legal. Certo? A Proelaine colocou aqui, ó, dança com liberdade das regras do balé clássico. Sim, né? Esse é um dos princípios, né, norteadores aí da dança moderna, que, né, lança aí as bases para o surgimento da dança contemporânea. Perfeito. Vamos agora observar, né, nos próximos slides essas indicações, tá certo? Olha só, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Isadora Duncan, que foi a grande precursora aí da dança moderna, tá bom? Então, gente, a dança moderna, né, ela acaba trazendo aí, né, na figura de Isadora Duncan, tá, justamente essa questão dos instintos, né? Ou seja, a dança, o nosso corpo, ele começa a ser utilizado para colocar, né, em foco os instintos humanos, mesmo os mais primitivos, tá certo? Então, os movimentos do corpo gestual, ele passa a exercer uma outra função, além da função que era desenvolvida antes pelo balé clássico, tá certo? Então, antigamente, o balé clássico, ele estilizava muito o corpo do bailarino, ele tinha uma série, né, de movimentos, né, já pré-determinados, e ele não podia sair muito daquilo, não podia criar variações sobre aquilo. A partir da dança moderna, a partir dos estudos de Isadora Duncan, sim, isso passa a ser possível, e inclusive essa questão de a dança apresentar uma expressividade na sua forma, tá certo? Vamos voltar lá no slide mais um pouquinho, né?
Aqui nós vemos uma imagem, né, de Isadora Duncan, tá certo? Então, a dança, ela aparece aí liberta, né, das amarras, dos pudores, né, que a dança clássica colocava, então, postulava, tá certo? Então, a Isadora também, ela inova também na própria questão do vestuário da dança. Ela foi a primeira bailarina a abolir a sapatilha de ponta, né, e a usar figurinos mais leves, mais soltos, né, aqueles tutus pesadíssimos, né, tudo aquilo acaba sendo deixado de lado, porque justamente para essa maior expressividade dos movimentos do corpo, se precisava então de uma indumentária, um figurino mais leve, que deixasse o corpo em total liberdade, justamente para que os movimentos do corpo pudessem fluir, certo? E, né, a questão dos gestos, aí também a Isadora Duncan, ela começa a pegar também gestos simples do cotidiano, é uma das grandes precursoras disso, tá? E ela começa a colocar, então, esses gestos simples do cotidiano, como o simples andar, ou o abrir uma garrafa, né, de água para tomar, pequenos gestos simples. Isso começa a ser incorporado nas coreografias, trazendo ainda, então, um realismo muito maior para os movimentos da dança, certo? Então, vamos lá. Agora, né, falando aí de mais um grande teórico da dança moderna, nós temos aí a figura de Rudolf Laban, né? Olhem só aí, pela imagem, vocês estão vendo, né? Inclusive, ele está apresentando em um simpósio a sua descoberta, né, os seus estudos aí, e o sistema de notação em dança que ele criou, a chamada Labanotação, tá? Então, gente, lá no comecinho do século XX, né, a dança ela ainda não existia, né? Uma questão assim, como a gente pode dizer, não existia um sistema de notação para a dança. Então, não existia uma partitura para a dança. Simplesmente, as pessoas, os coreógrafos, criavam aquela coreografia, só que essas coreografias, com o passar do tempo, elas se perdiam. Elas não conseguiam ser reproduzidas por outras companhias. Por quê? Porque não existia um registro formal disso. Então, Rudolf Laban, preocupado, né, com essa questão, né, dessa efemeridade da dança, ele então cria o primeiro sistema, né, conhecido de notação em dança, né, a labanotação, onde as partes do corpo, né, e justamente as direções, né, desses gestos, eles são explorados, né? O conceito de quinesfera também é trazido. Todo mundo deve se lembrar, né, com certeza, vocês já devem ter visto a imagem do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, né? Você já viu, professor, essa imagem? Sim, já vi essa imagem. Inclusive, comentaram aqui, a Pro Rosângela falou quinesfera, né? Isso. E a gente tem aqui também a Pro Carla falando a dança com fundamento de Laban. Isso, mencionaram exatamente. aqui antes da gente colocar esse slide. Tá? Então, dentro do conceito de quinesfera, aparece ali como se o homem estivesse, né, dentro de uma esfera imaginária, onde toda a extensão, né, as possibilidades de movimento do seu corpo são ali, né, sugeridas, tá certo? Então, a quinesfera ela é muito importante porque ela delimita o espaço físico máximo que o dançarino ele pode atingir com os gestos de seu corpo, com seus movimentos, tá certo? E esse conceito de quinesfera é muito importante, ainda mais se você trabalha, né, em grandes companhias, em grupos grandes, né, para que todo mundo saiba a noção, a sua própria noção espacial em relação ao espaço da casa e em relação ao espaço, né, de distância do outro dançarino. Tá? Então, a noção de quinesfera é a primeira coisa que é super importante para um dançarino, tá bom? E aí, gente, o Rudolf Laban, ele cria esse sistema de notação, a labanotação, onde ele realiza esquemas. Então, para cada parte do corpo, ele cria um símbolo e também para cada direção desse movimento, ele cria outro símbolo também, tá? Conforme a gente vai ver aqui no slide a seguir. Olha só. Nós estamos vendo duas imagens aí, ó. Na imagem de cima, vocês veem, né, justamente os símbolos equivalentes a cada parte do corpo do dançarino. Já no slide de baixo, a gente está vendo a questão das direções do movimento, dentro de acordo sempre, né, com a quinesfera, tá? De acordo com as possibilidades de extensão desse movimento dentro da quinesfera, certo? Então, né, o Rudolf Laban, além de criar o primeiro sistema conhecido de notação para dança, ele também defende, assim como Isadora Duncan, mas mais ferrenhamente ainda, a inserção de movimentos do cotidiano, gestos simples, abrir a porta, andar,
cumprimentar alguém, ele coloca esses gestos todos dentro da dança. Por quê? A ideia é que a dança deixe de ter aquela estilização, como podemos dizer, mecânica, né, e nada natural, né, artificial do balé clássico, para, então, que esse corpo em movimento, ele comece, então, a assimilar essa questão da naturalidade, ou seja, o gesto da dança deve expressar uma naturalidade, tá certo? Então, o Laban, então, ele usa todos esses conceitos aí na tentativa, né, de fazer com que a dança, ela se torne ao mesmo tempo que bela, estética aos olhos do espectador, mas também ela se torne real, né, se transforme em possibilidades reais para o corpo do dançarino. Legal. Certo? Aproveitando aqui, a Pro Rossana falou os gestos mais simples, né? E o Pro Carlos colocou que Laban coloca a linha da cintura como referência do alto e do baixo. Sim, exatamente, né? A gente tem a questão dentro da quinesfera, que a gente falou antes, né? E dentro da questão, pode observar na imagem aí abaixo, né? Nós temos aí as direções dos movimentos do corpo, mas geralmente é a linha da cintura ou a linha do quadril, né? Esse pedaço aqui, né? O meu tá até marcadinho hoje aqui, tá, gente? Com cintinho. Good. Tá? Então, justamente aqui, por quê? Porque isso aqui vai me dar a dimensão da lateralidade, isso vai me dar a direção, né? Direcionamento do corpo, né? E o meu centro, né? Se eu virar aqui para trás, ó, aqui já começa a primeira vértebra aqui da minha coluna. E é muito importante a gente ter esse conhecimento de anatomia do corpo, porque é justamente isso aqui que vai ajudar a gente a criar o tônus e a impulsionar o movimento da maneira correta, sem aquele desgaste físico que pode resultar numa lesão, certo? Então, o dançarino, ele tem que ter todo o controle, né, do seu aparelho de trabalho, que é o seu corpo. Então, esse corpo ele tem que estar sempre sendo condicionado, né, para que a gente possa executar os gestos, os movimentos da dança da melhor forma possível, certo? E essa questão também dos planos alto, médio e baixo, justamente para que a gente veja a direção do movimento. Então, a direção, tá, eu vou usar agora a minha lateralidade. Aqui eu estou usando, né, o plano alto, eu estou em pé. Mas agora, vamos supor que eu queira fazer a mesma lateralidade usando o plano médio. Então, eu vou suavemente fazer isso aqui. Aqui eu estou no plano médio. Agora, se eu deitar no chão, ou explorar o solo, eu estarei no plano baixo. Plano baixo. Bem interessante. Ótimo. É mais ou menos, né, como os planos, né, de uma pintura. Sim. Né, que nós temos primeiro plano, a imagem, segundo plano e assim vai. Na dança também acontece isso até para uma visualização melhor de quem assiste. Olha, tá bom? A Pro Gisele aqui mandou uma mensagem dizendo que a expressividade não formal, movimentos cotidianos, roupas leves, não padronizadas, tem Isso a ver com a mesmo. dança moderna, né? Isso mesmo. Tudo isso aí é trazido por esses grandes teóricos. E agora vamos falar sobre mais uma teórica muito importante na dança, que é a Mary Wigman, né? Aparece a imagem dela aí, né? Olha só. Então, a Mary Wigman, ela traduz, além de todas essas pesquisas do Laban, da Isadora Duncan, ela traduz também uma função social para a dança, tá? Quando ela cria a chamada dança-terapia. Justamente pensando em pessoas que perderam membros durante a guerra, pessoas que sofreram, né, algum tipo de paralisia, tá certo? Ou pessoas que estão incapacitadas, né, realmente, né, permanentemente, ou pessoas ainda que estão em um processo aí de adaptação, pessoas que estão fazendo a fisioterapia, mas que podem voltar, né, a ter os movimentos de maneira normal. E não somente para essa questão física, mas também pessoas com problemas mentais, né, que geralmente alguns apresentam algum tipo, né, de dificuldade motora. Então, a Mary Wigman, ela é uma grande precursora aí da dança-terapia, tá? Então, a dança-terapia, tanto na questão física, como na questão mental, tá certo? E esse efeito terapêutico aí é muito, muito importante, né? A gente sabe dos grandes benefícios aí da dança, né? E dessa questão da pessoa conseguir, né, lidar com o próprio corpo, né, lidar com as suas ansiedades, de repente, ou até mesmo, né, no caso de uma pessoa que sofre uma mutilação, ela ter, né, uma recuperação e até uma aceitação melhor sobre essa nova condição. Isso é muito interessante, Márcia, porque, né, o pessoal já deve ter percebido, né, quando eu dou as aulas de inglês, que o meu braço esquerdo é um pouco menor que o direito, porque eu tenho realmente... Então, a dança-terapia, ela conseguiria ajudar aí a aceitação do próprio corpo. Sim. E você fazer os movimentos mais... Sim. Bem interessante. Inclusive, resgatar a autoestima, né, que fica muito prejudicada logo no primeiro momento, né? Então, a dança-terapia, gente, ela tem, assim, uma gama vastíssima de aplicações, né,
E Perfeito. com grandes benefícios. Perfeito. bom? Tá aqui, dança só traz benefícios, a Pro Marlise falou. Com certeza, né, gente? Legal. E a Mary, então, ela traduz, né, todos os movimentos aí de liberdade, né? A dança-terapia da Mary Wigman, além de tudo isso, né, justamente porque ela também trabalha com a questão, também para pessoas com sofrimento mental, ela traduz toda a questão de liberdade de expressão de movimentos, através de música, com ou sem música, né? Para que as pessoas também libertem a sua mente, para que as pessoas viajem mesmo, né? Consigam libertar tudo que está mais escondidinho ali. Então, a dança-terapia, gente, é impressionantemente, claro, você tem geralmente o trabalho de um coreógrafo, né, de um profissional da dança, aliado ao trabalho de um psicoterapeuta, de um médico, né, no caso, né, de uma terapia mais voltada para pessoas que perderam membros aí, né, fisioterapeutas, enfim. Então, são profissionais que se unem as suas habilidades para propor aí a dança-terapia. Certo? Perfeito. E nós não poderíamos falar de expressividade e realismo da dança moderna sem falar da grande Martha Graham, né? Que foi uma grande dançarina, que ela denota aí um realismo e uma veracidade aos movimentos da dança, né? Que resultou em uma liberdade muito maior dos movimentos, tá? E observem, né, a própria imagem dela ali. Olha a carga dramática que essa mulher coloca, né? Em Bem cada bonito. gesto, tá? Então, isso traduz a dança novas possibilidades expressivas, né? Tá certo? Então, todos os sentimentos humanos, até os mais primitivos, raiva, ciúme, ódio, tudo isso é colocado, né, dentro ali da expressão da dança. Então, você está com raiva, ótimo, você vai liberar isso então através do gesto, através do seu movimento. Então, é um pouco agressivo num primeiro momento, mas a beleza, né, e o realismo que esse tipo de dança promove, porque a partir desse momento o dançarino ele passa a se reconhecer como não apenas como um corpo, né, como um objeto para a dança, mas ele passa a se reconhecer como um agente da dança, como alguém que pode transformar o seu gesto para, né, passar um recado, uma mensagem para alguém. Né, diferente do balé clássico, do dançarino clássico, que ele fica, né, engessado ali naquela gama de movimentos já estilizados, já padronizados pelo seu coreógrafo. Não. Aqui, né, geralmente, né, aliás, é estimulado isso, que o dançarino ele possa, então, colocar todas as suas expressões e colocar a sua identidade dentro, a sua marca registrada, digamos assim, né, dentro de cada gesto da dança. A Pro Alexandra colocou aqui, expressar suas emoções. Isso, muito bem. Então, a intensidade dos gestos, né, ela parte justamente dos sentimentos subjetivos mais íntimos de cada dançarino. E até depois é proposto, né, a partir dos estudos da Martha Graham, os chamados processos colaborativos em dança, que é justamente quando todos os dançarinos ali, eles podem expressar suas ideias, trazer memórias afetivas, né, de tempos passados e colocar isso ali a serviço da sua dança e dos gestos do seu corpo, tá? E claro, né, já chegando aqui bem, já quase entrando na dança contemporânea, nós temos o Merce Cunningham, né, que foi um grande vanguardista dentro da dança, tá? Então, ele é um dos grandes, né, teóricos aí que abre realmente espaço para o surgimento da dança contemporânea, quando ele modifica totalmente os rumos da dança moderna, criando o estilo arrojado, o estilo diferente, o estilo ousado. Então, gestos que antes eram impensáveis, como, por exemplo, apoiar-se em paredes, utilizar evoluções no solo. Desde quando, né, gente? Um dançarino clássico, ele vai se jogar no chão. Nem na hora da morte do cisne, né? Até para o cisne morrer, a gente vai desmontando devagarinho. Porque o cisne tem que morrer de maneira graciosa. Por mais que seja lindo e belo isso, e eu adoro, acho lindo, mas não é natural, né? Que a pessoa vai morrendo devagarinho e vai diminuindo. Não. O natural é que ela morra, que ela caia já desfalecida. Desfalecida, né? É verdade. Pois é. Então, o Merce Cunningham, então, ele começa a trazer justamente essa questão. Vamos pegar, então, gestos mais simples, mas ao mesmo tempo que a gente pega os gestos mais simples, a gente também coloca a beleza nele, sem ficar uma coisa vulgar, sem vulgarizar o gesto da dança, porém uma coisa mais realista, né, gente? Tá? Então, nessas coreografias, né, muitos temas cotidianos, polêmicos, começam a ser utilizados. Então, ele é o primeiro dançarino, né, o primeiro coreógrafo, que começa a trazer temas assim que são
que são extremamente complicados, complexos, como o tema da violência, o tema da guerra na época, né? Então, ele começa a trazer muitos temas polêmicos, que antes a dança não tratava nunca desses temas, né? Sim. Era sempre o Lago dos Cisnes, né? Aquela coisa linda, de sonho, idílica, paradisíaca. Não, ele começa a trazer a realidade, né? De até que ponto pode chegar também a maldade humana. E é aí que você vê essa questão da vanguarda, essa questão do arrojamento, essa questão da ousadia, né, na dança do Merce Cunningham, tá? Então ele busca, né, uma liberdade expressiva muito maior, ele rompe, né, com a linearidade e o encadeamento dos movimentos, de forma que os movimentos aí aleatórios, né, eles aparentemente, eles podem mostrar qualquer coisa, ou seja, dentro da dança do Merce Cunningham, você não tem uma linearidade de movimentos, portanto, você pode ter novas interpretações para aquela dança que você está vendo. Não é obrigatório que você pense exatamente dentro daquela forma, padrão, não. Eu vejo esse gesto aqui, por exemplo, eu posso achar que isso aqui, né, é um braço só fazendo assim. Mas eu posso achar que é o braço de uma ave voando, eu posso achar que é a onda do mar, né, ondulando. Ou seja, olha só quantas leituras eu tive para um gesto tão simples quanto esse aqui. Pode ser a tromba de um elefantinho também, ó. É verdade. Depende, tá? Então depende muito do ponto de vista, de outros gestos e de eu conseguir perceber qual é o motivo, qual é o tema central daquela peça que está sendo transmitida ali, tá bom? Possibilitando aí várias interpretações, tá? Deixa eu só fazer um comentário rapidinho, Márcia. A Pro Leila aqui falou que historicamente foi uma mudança de mentalidade e é lógico que reflete na arte isso, né? Sim, com Também certeza. mencionaram aqui a Pina Bausch e também o Alvin, não sei se eu pronunciei direito, Alvin Ailey. Sim. A Pina Bausch nós vamos ver, né? Pina Bausch é a grande precursora da dança-teatro, Isso, que nós vamos ver numa próxima aula, né? Essa aula vai ter uma continuidade. Que né? legal. Que aí a gente já vai começar a entrar no conceito de dança-teatro, tá? Hoje nós estamos falando apenas dos precursores da dança moderna, que dão origem aí, através dos seus estudos, à dança contemporânea, tá bom? Ao surgimento da dança contemporânea. Então agora, gente, vamos esboçar uma ação. Temos um desafiozinho, né, para os alunos pensarem em casa, tá? Então, pensem em um tema do cotidiano de vocês e em como a dança pode se relacionar com essas dimensões da sua vida, tá certo? E aí, gente, né, é só um pensamento. Como que você poderia, através do momento de pandemia que a gente está passando agora, né, como que você poderia dançar, criar uma dança? Pode ser uma coisa muito simples na sua casa. 2 ou 3 gestos encadeados apenas, ou até mesmo soltos, né? Use aí a liberdade imaginativa, criativa de cada um e pensem em um tema do cotidiano, em algo que seja importante para vocês nesse período. Vamos supor, estou me sentindo sozinho por causa da pandemia. Então eu vou criar uma sequência de gestos, uma pequena coreografia que demonstre como eu estou me sentindo. É mais ou menos isso que eu estou propondo nesse desafio, tá, gente? Esse é apenas um desafio para vocês tentarem, pensarem aí em casa. Quem gosta de dança, né? Tenta aí. Quem puder filmar, gravar, de alguma forma, registrar esse momento, ou através da escrita, e depois entregar para o seu professor na escola, é legal, que é mais um instrumento de avaliação que ele vai ter. Tá e bom? eles também podem, se quiserem e se sentirem à vontade, compartilhar nas redes sociais, né? Sim. Com eu no CMSP, e aí a gente consegue ver também aquilo que você posta, bem legal. Exatamente. Olha só. Agora, gente, vamos rapidinho, né, pegar uma questão de vestibular, tá? Para que a gente já comece a se inteirar nesse meio aí, né? Uma vez que o vestibular para vocês pode parecer que está longe, mas não está tão longe não, né, professora? Não, tá Enquanto outros a gente começar a se inteirar dessa ferramenta, é legal para a gente, olha só. Em dança, para a execução dos movimentos e suas evoluções, a gente observa variações em relação ao espaço ocupado pelo corpo. Quais são essas variações dentro da dança? Tá? Inclusive, essa questão que aparece aí, gente, é claro que eu não vou colocar para vocês a resposta, tá? Porque essa questão, vocês irão realizar essa questão para a gente, vai aparecer depois, né? Lá no repositório, para que vocês possam validar a sua presença nessa aula através da resposta a essa questão. Então, lá no sistema de tarefa, né, exatamente, Márcia? vai constar no sistema de tarefas essa tarefa, tá? Então, em dança, para a execução dos movimentos e suas evoluções, observamos variações aí em relação ao espaço ocupado pelo corpo. Quais são essas variações? Velocidades e planos, velocidades e direções, planos e medidas ou posições e medidas, né? Pensem e respondam depois, tá bom? Então, gente, olha só.
Então, nessa aula aqui a gente aprendeu um pouquinho sobre o surgimento da dança moderna, sistema de notação em dança, funções sociais da dança, realismo, expressividade e vanguarda em dança. Olha, gente, muito obrigada a todos, professores, alunos que estão aí em casa, né, participando aí conosco desta aula, tá certo? Vai aparecer para vocês agora aí um QR Code na tela, também um link para que você coloque suas sugestões, suas dúvidas sobre a aula que vocês acabaram de assistir. Gostaria de agradecer muito aqui a presença do meu colega, João. Eu que agradeço pelo convite, Márcia. Tá? E, bom, até a próxima aula, gente. A gente vai se vendo. Tchau, tchau. Até mais, daqui uma meia hora eu vejo vocês na aula de inglês, ok? Até mais. Bye, bye.